O tema da nossa ministração de hoje é: você quer ser feliz? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Você quer ser feliz? Eu quero ser feliz. Nós vivemos e a nossa vida tem sido essa dinâmica. Queremos ser felizes. E nós estaremos meditando sobre isso, sobre esse plano, esse propósito de Deus para a nossa vida, nessa busca pela felicidade, por aquilo que nós queremos da parte de Deus. O texto base da nossa ministração de hoje está no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 5, os versículos de 1 a 11. A palavra de Deus diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. O tema dessa ministração: você quer ser feliz? A afirmação que é uma constatação daquilo que nós desejamos, que é sermos felizes. Às vezes nós ficamos confusos com algumas coisas da vida. Não sabemos, por exemplo, se aceitamos ou não, não sabemos se mudamos ou não, não sabemos se corremos atrás ou se deixamos ir embora. Nós não sabemos se estamos fazendo a coisa certa ou se não estamos. E nós ficamos confusos quanto a decisões, rumos, caminhos, direções da vida, o que fazer. E a sensação de estar confuso não é nada boa, é desagradável, é ruim, tira a paz do coração, tira o nosso sono. A gente fica meio como que perdido, com medo de tomar uma decisão, sem saber se aquela decisão realmente vai abençoar a nossa vida, se vai ser uma decisão para a felicidade ou não. E tudo que nós mais queremos em muitos momentos da nossa vida é provavelmente saber a direção certa a seguir. Saber qual o caminho certo a seguir para sermos felizes, fazermos as pessoas ao nosso redor também felizes. Todos vocês, todos nós que estamos aqui provavelmente já passamos por isso. Aqueles momentos em que a gente quer que Deus fale, que Deus mostre, que Deus diga, que Deus aponte o dedo, que Deus fale: olha, é para continuar ou não é para continuar, é para ficar ou é para mudar, ou então que Deus fale: olha, persevera, ou então desista. Mas a gente quer que Deus fale, a gente quer aquela direção muito clara de Deus para a nossa vida. Em momentos de confusão, muitas vozes tentam de todas as maneiras nos dizer o que fazer. Nesses momentos de confusão, vem uma voz daqui, outra dali, às vezes na boa vontade, tentando dizer aquilo que a gente deve fazer, ou que decisão a gente deve tomar. Mas nós sentimos falta da clareza, da direção clara, da direção certa, da direção que não é confusa, a voz que traz a clareza, aquela voz que quando chega nos dá a direção que precisamos, para irmos para o norte ou para o sul, para deixarmos ou perseverarmos, para permanecermos ou para mudarmos. Mas às vezes, há um tempo atrás eu fiz uma pregação e eu dizia que nem tudo que é fácil, nem tudo que é simples é fácil. Às vezes existem coisas que ali parecem ser fáceis, mas elas são complexas, elas são difíceis, e a clareza é uma dessas coisas. Às vezes a resposta vem, às vezes Deus aponta, às vezes Deus mostra, às vezes Deus fala com você, às vezes Deus vem e diz para você: é para fazer isso, Deus coloca no teu coração. Às vezes é numa pregação, é uma palavra, às vezes é com você mesmo, Deus vem e começa a impactar você. Mas a clareza, embora possa ser um alívio para a confusão, nem sempre significa que é fácil.
A clareza de Deus geralmente nos empurra para fazer as coisas de uma maneira difícil. Nos leva a tomar decisões que nem sempre são aquelas que nós queríamos. Que às vezes nós oramos pedindo a direção de Deus, mas é como se nós falássemos: Deus, me dá a direção, mas por favor que seja essa aqui. Deus, me dá a direção, mas por favor que seja essa que o meu coração aceite, que o meu coração assimile. Ah, não, Deus, para lá não. Responde, mas manda para lá não, por favor. E às vezes a resposta de Deus, a clareza de Deus, ela vem num sentido que a gente não quer andar. Ela vem num sentido que a gente não quer caminhar, e ela vem num sentido que nós vamos ter muita dificuldade, porque envolve às vezes decisões dolorosas. Por exemplo, às vezes entramos em relacionamentos, esperamos que aquilo dê em casamento, e aí Deus começa a permitir uma série de acontecimentos para dizer para você: não é para você, não é a hora na sua vida, não é essa pessoa que eu preparei para você, não é isso que eu tenho para você. E aí quando a gente ouve aquilo de Deus, a gente não consegue acreditar que é isso que Deus está dizendo. A gente não consegue acreditar que Deus está falando: larga a mão disso, não fica com essa obsessão, não fica com essa fixação. Eu tenho algo diferente preparado para você, mas nesse momento não é isso. Eu tenho um outro tipo de pessoa preparada para você, e o nosso coração se estremece. A clareza de Deus às vezes fala com você, te faz ser mais intenso no seu trabalho, mais dedicado no seu trabalho, mais disciplinado no seu trabalho. Às vezes você ouve Deus falar, e Deus fala: olha, você precisa ser mais dedicado no seu trabalho, se dedica mais, se aperfeiçoa mais, honra mais o seu trabalho, porque é através do seu trabalho que eu coloco o pão na sua casa todos os dias. Honra o seu patrão, porque é através dele que eu abençoo a sua vida, é através dele que eu alimento os seus filhos. E aí você toma uma decisão na vida, e você fala: não, eu vou ser um colaborador agora diferente, eu vou fazer a diferença aqui onde eu estou. E aí as pessoas que estão ao redor olham para você e falam: o que está acontecendo? Virou Caxias agora? Vai virar puxa-saco agora? O que está acontecendo agora? Está com medo de alguma coisa? Você quer ser promovido? E aí começa aqueles comentários, aquelas coisinhas, tudo porque Deus um dia te incomodou. Deus disse para você: não continua sendo esse tipo de colaborador, não continua sendo esse tipo de empregado, não se nivele por baixo, se destaque, faça a sua parte, esteja ali. E aí os comentários vêm. A clareza de Deus é o que incomoda tanto que às vezes Deus ele começa a trabalhar em nós, ele começa a nos pressionar para que nós possamos aprender a conviver com outras pessoas. E é engraçado, às vezes nós nos sentimos bem com algumas pessoas e com outras não. E às vezes Deus começa a nos incomodar e a gente fala: Deus, mas aquela pessoa, nossa, ai, o meu santo não bate com o santo dela, ai, nós dois não dá para a gente passar na mesma ponte, na mesma pinguela. E Deus te incomodando, e Deus falando para você: aprende a conviver. Aprende a conviver com pessoas que são diferentes de você, que têm um temperamento diferente de você. Aprende a conviver com pessoas que te incomodam, que te irritam. E essas são as decisões, a clareza de Deus. Quando Deus começa a dizer para você: olha, você precisa perdoar, esquece isso, perdoa, passa uma régua nisso, ninguém é perfeito, você também não, perdoa, deixa isso para lá, não vai ocupar isso na sua vida não. E Deus começa a incomodar. E às vezes nós temos que admitir que a direção de Deus é tudo que a gente não quer. Aquilo que Deus mandou a gente fazer é o que a gente não quer, é que a nossa carne não quer, o nosso coração não quer. Deus está mandando a gente fazer uma coisa que não é o que a gente se sente bem, que não é a forma que a gente queria que acontecesse. Como é difícil, irmão, como é difícil essa instrução de Deus quando ela é clara, incrivelmente clara. Seja através da leitura da Bíblia, seja através de uma pregação que você vem aqui, seja através das redes sociais que você ouve, seja através do próprio Espírito de Deus que começa a imprimir em você tão claramente no nosso ser, no nosso espírito. E há algo em nós que não quer fazer. A gente orou pedindo a direção veio, e de repente não era o que a gente queria, não era a direção que a gente queria caminhar, não era a forma que a gente queria que fosse, e nós descobrimos que lá dentro da gente há algo que resiste, que não quer, algo que insiste, algo em nós que não concorda com a direção de Deus, algo em nós que continua insistindo. Hoje, Deus está dizendo para mim e para você, que esses momentos de clareza, quando Deus responde para você, quando você ouve Deus falar, e você sabe que Deus está dizendo, falando para você, Deus começa a lidar com essa questão sobre o que nós estamos fazendo. Todos nós temos esses momentos da vida, e eles surgem, eles fazem parte da nossa vida, e às vezes quando a gente menos espera, quando você menos espera, Deus vem e fala com você.
Deus vem e te dá direção. Quando você menos espera, Deus coloca algo no seu coração. Quando você menos espera, Deus toca na sua alma, quando você menos espera. E aí, nós não sabemos o que fazer, quando esse algo dentro de nós nos diz que realmente nós não queremos fazer aquilo que estamos sentindo, aquilo que Deus está incomodando, nós não queremos fazer do jeito que Deus está pedindo. E mesmo assim, Deus continua insistindo, Deus continua apertando, Deus continua falando, Deus continua pressionando. E esse algo dentro da gente dizendo, não é possível, não é assim que eu queria, não é assim que eu planejei, não é assim que eu sonhei, não é dessa maneira. Nesse texto que nós lemos, logo no início da ministração, Jesus nos apresenta um modelo de como lidar quando nós somos desafiados pela clareza de Deus. E em seguida, Jesus nos dá o porquê nós devemos responder à clareza de Deus da maneira adequada. Você ora, você fala com Deus, Deus fala comigo. Deus me dá a direção, Deus me fala o que eu devo fazer. E de repente Ele vem e Ele fala. Seja num sonho, seja numa pregação, seja numa leitura, Ele fala. E na hora que Ele fala com você, você fala, Deus, mas não era esse o meu plano. Deus, mas não era assim que eu planejei. Não era. O Senhor está me pedindo para ir para um caminho totalmente oposto àquilo que eu queria, àquilo que eu planejei, àquilo que eu sonhava. E nessa história desse texto que nós lemos, nós estamos no início do ministério de Jesus. Jesus está iniciando ali o seu ministério. A multidão está ali reunida em torno dele, apertando, pressionando, e vai empurrando ele em direção à praia. E ele vai chegando muito perto da água. E aí ele olha em volta e ele vê 2 barcos que estavam parados, pescadores que haviam acabado de chegar depois de uma noite toda de trabalho, tentando a sorte, não pescaram nada. Eles param ali os barcos, Jesus vê aqueles barcos parados ali, e Jesus então, ele entra em um desses barcos, e ele pede que se afaste um pouco da costa, um pouco da praia, para que ele tenha um pouco de espaço. E aí ele começa a ensinar, ele começa a falar, ele começa a trazer a voz de Deus para as pessoas. Muitas vezes, depois desse período de ensino de Jesus, ele terminava orando pelas pessoas, às vezes curando as pessoas, às vezes libertando as pessoas. Jesus estava ali, ele falava para aquela multidão, e sempre que ele terminava de falar, ou ele ia orar com as pessoas, ou ia curar as pessoas, ou ia libertar as pessoas. Mas aqui acontece algo diferente. Acontece algo interessante aqui quando a gente começa a meditar sobre isso. Assim que ele termina de falar, ele se afasta da multidão e ele começa a conversar com Pedro. Ele deixa a multidão para lá, e aquele hábito que ele tinha de ir lá, de orar, ou de curar, ou de expulsar algum demônio, ele não faz isso. Ele olha para Pedro, e ali ele começa a conversar um pouco com Pedro. É como se ele tivesse dito, Pedro, hoje você é o meu aluno principal, hoje você é o meu único aluno, hoje é eu e você, e eu quero te ensinar uma série de questões, você é o meu aluno do dia. E aí ele se vira ali para Pedro, e ele diz, vá para as águas profundas, lança sua rede lá outra vez. Imagina comigo, irmão, como fica Pedro nesse momento. Pedro provavelmente ele esteve pescando durante toda a noite. Ele está cansado, provavelmente está com fome, está irritado, está frustrado, está decepcionado. A vontade de Pedro, quando ele escuta Jesus dizer, olha, volta lá para as águas profundas, entra nesse barco de novo, volta para lá, lança as redes. Pedro era sanguíneo. Pedro, ele não pensava muito para falar, não, ele era sanguíneo. Eu fico imaginando ali a situação de Pedro, talvez tenha vindo na ponta da língua de Pedro para dizer, você é um pregador, eu sou um pescador, vai pregar, vai ensinar de pesca, eu entendo, não vem dar palpite não dá para pescar não tem jeito, já passamos a rede tudo ali, já corremos a noite toda ali, passamos a rede e nada, não pescamos nada, não tem peixe nenhum nesse lugar, sem chance, nem sinal. Pedro é esse cara meio rude, meio rústico, sanguíneo. E talvez nesse momento Pedro esteja segurando muito para falar. Ele esteja ali segurando para não dar essa resposta para Jesus. E ele não faz isso. O que Pedro faz é compartilhar um pouco com Jesus a frustração que ele teve da noite toda de trabalho. E ele diz, mestre, nós nos esforçamos a noite inteira, não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo, nós vamos lançar a rede.
O que será que Pedro viu naquele momento que o fez recuar dessa reação que provavelmente seria natural para ele e abraçar radicalmente algo totalmente diferente? Jesus estava aí ensinando que quando se trata de tomar decisões, no momento em que Deus ele vem e ele fala conosco, há um momento em que Deus não faz sentido, irmão. Quando se trata de tomar decisões, há um momento em que Deus não faz sentido. Há um momento em que Deus não anda pela forma que você achava, pela razão que você pensava, pelo caminho que você pensava que deveria andar. É aquele momento em que Deus não faz sentido, a direção de Deus não faz sentido. Jesus quer que nós aprendamos com essa história, que quando Deus nos ordena fazer coisas, nós temos que submeter a nossa sabedoria à sabedoria de Deus. Nós temos que submeter a nossa sabedoria à revelação de Deus. Para a sabedoria de Pedro não tinha nenhum sentido voltar a pescar. Pedro tinha expertise, Pedro tinha experiência, Pedro era pescador profissional. Pedro talvez desde os 8 anos de idade já tinha aprendido, desde pequenininho ele pescava. Para Pedro não fazia o mínimo sentido aquele pedido de Jesus. Ele havia feito isso a noite toda, não teve resultado, e ainda assim Jesus disse para ele: faça isso, Pedro. Volta para lá, vai para as águas profundas, faça isso novamente. Às vezes as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, parecem que eles voam diante daquilo que faz sentido para nós. Às vezes são coisas que para nós são contraditórias, absurdas, e a gente não entende. Parecem que muitas vezes vão contra o que a cultura diz que é certo, o que a razão diz que é certo, o que o meu coração diz que é certo. Muitas vezes a direção de Deus nos contraria. Muitas vezes a direção de Deus, ela nos contraria. Ela não satisfaz os nossos desejos, os nossos planos, os nossos anseios. Talvez você esteja aqui hoje na expectativa, ou sofrendo, ou fazendo de tudo para que de repente um relacionamento dê certo com essa pessoa que você pensa talvez em se casar, que você tanto quer. Talvez você olhe para isso e fale: não, é para casar, eu quero que dê certo, eu gosto tanto dessa pessoa, eu gosto demais. E aí Deus começa a dizer para você: olha, você tem orado para mim, eu vou começar a te mostrar certas coisas. Eu vou começar a te mostrar certas coisas. E depois que eu te mostrar essas coisas, eu quero que você tome uma decisão na sua vida. Se você fica, se você não fica, se você continua, se não continua, mas eu vou te responder. Eu vou te mostrar as coisas, eu vou ver que você veja certas coisas e que você pare para pensar se esse é o melhor para a tua vida nesse momento. Que você pare para pensar se essa é a melhor decisão para a sua vida nesse momento. E aí quando Deus começa a mostrar, é uma coisa aqui, é uma coisa ali, é outra lá, e aí você se vê diante de um momento em que você precisa tomar uma decisão. Você começou recentemente talvez um empreendimento, e aí você ouve falar que não tem jeito, o final de semana é que dá movimento, o final de semana é que bomba. E aí você vem numa igreja e você ouve Deus dizer: olha, 6 dias são teus, 6 dias você corre atrás, 6 dias você dá os teus pulos, é para você 6 dias, mas o 7º dia é meu. E aí Deus fala: eu não estou pedindo nem o domingo inteiro, mas eu te peço que você pelo menos me busque no 7º dia, que você ouça a minha palavra no 7º dia. Mas o 7º dia é o 7º dia de movimento. E aí você está diante de uma situação, ou você abre mão daquilo que seria um dia que daria um certo movimento para você, e você fala: Deus, mas como é que faz? O Senhor que me deu essa bênção aqui, agora dessa maneira, você orou, você pediu uma direção de Deus, e agora você tem que lutar com uma decisão. Hoje, Deus está dizendo que toda vez que Ele responder para você, você estará diante de um dilema na sua vida. E o dilema que você estará na sua vida é: eu vou colocar a minha sabedoria acima da direção que eu pedi para Deus, ou não? Eu vou colocar a minha sabedoria, o que eu penso, a minha razão acima da instrução de Deus? Eu vou escolher fazer o que eu acho que é certo, ou o que os outros dizem que é melhor para mim, ou eu vou ouvir a Deus? Eu preciso tomar essa decisão na minha vida. Você tem que tomar essa decisão todas as vezes que você orar, pedir uma direção de Deus, a direção virá. E Deus hoje está dizendo para você que você muitas vezes terá que lutar, você vai ter que ser desafiado por essas coisas. E Pedro foi assim.
Pedro foi desafiado. Pedro, depois de uma noite inteirinha, um pescador experiente sabia que não tinha peixe mais, era melhor descansar. E aí Jesus vem e fala: volta para lá, vai lá para as águas profundas de novo, vai pescar outra vez. Pedro teve que escolher: ou eu obedeço, ou eu digo para ele que não tem sentido. Ou eu obedeço, ou eu digo para Jesus que não faz sentido. E o pescador sou eu que entendo disso, de acordo com a minha expertise, a minha experiência. Toda a jornada cristã, ela está repleta com uma situação após situação, onde seguir a Deus às vezes não faz sentido. Onde às vezes andar na direção que Deus dá para você não faz sentido. E ainda assim você precisa escolher ou o caminho da bênção, do confiar na sabedoria divina, ou confiar em você, na sua razão, no que você conhece, no seu coração, no que Ele está pedindo para você. E naquele momento Jesus está falando para toda a tripulação dos barcos que estão ali. E Pedro, ele assume a liderança. Jesus fala para todo mundo: vai lá, lança as redes. Mas Pedro assume a liderança. Pedro fala em nome de todo mundo. E Pedro começa a responder por todo o grupo. E quando Pedro fala: ó mestre, nós não pegamos nada, mas já que o Senhor é que está mandando. E eu fico imaginando um pescador olhando para o outro e falando: que isso, Pedro pirou. Que isso, onde Pedro está com a cabeça, não vai dar em nada isso. A gente não deve ir mais não, Pedro está viajando, olha lá o que Pedro está arrumando. Sem chance, nós vamos subir no barco de novo, a juntar essas redes tudo de novo, depois desse trabalhão a gente está cansado, com fome, quer ir para casa, sem chance. E de repente eles olham para Pedro, talvez, com uma interrogação no ar, se perguntando: quem é esse pregador? Para nos dizer o que fazer, como pescar. E aí, Pedrão, vai deixar assim? Vai obedecer o que ele está dizendo para você? Então, Pedro começa a falar: mestre, trabalhamos a noite toda e não deu nada, não rendeu nada, mas por causa dessa palavra sua, nós lançaremos, nós iremos. A lógica, o conhecimento, a experiência diziam que era perda de tempo. A lógica, o conhecimento e a experiência diziam que não ia adiantar nada. Os outros pescadores devem ter imaginado: ah não, viu, o que Pedro está arrumando? Agora Pedro aceitou esse negócio, vai para lá, a gente vai ter que ir com ele. Seguir a Deus, ou melhor, seguir a direção de Deus, às vezes vai parecer tolo aos olhos dos outros. Às vezes as outras pessoas vão olhar para você e vão achar que você é um tolo. Vão achar que você é um fanático. Vão achar que você, de repente, endoidou, que você está levando a sério demais essas questões. Com a minha vida foi assim. Quando eu abandonei a minha carreira no serviço público, quando eu deixei o serviço público e eu vim para uma igreja com 7 pessoas, com 10 pessoas, sem um salário, muitas pessoas olharam para aquilo e falaram: gente, está maluco da cabeça, o que ele vai fazer? Abandonando uma carreira, abandonando tudo isso, o que ele vai fazer? E às vezes o seguir a Deus é isso. E como eu ia explicar para as pessoas que era uma coisa de Deus no meu coração, que era Deus comigo, era Deus falando comigo, era Deus me pedindo para que eu fizesse isso? Como eu iria explicar isso para as pessoas? Às vezes, seguir a direção de Deus vai ser assim, irmão. Como será que olharam para Noé, construindo aquele tamanho daquele barco num lugar que não chovia? As pessoas não sabiam o que era chuva. A palavra chuva para eles não sabiam o que era, porque estavam num lugar que não chovia. E de repente está lá um sujeito chamado Noé, construindo um tamanho no barco. Todo mundo deve ter falado: gente, esse cara está falando que está seguindo a Deus, é maluco, é fanático, esse cara endoidou. Eu fico imaginando aquelas pessoas que seguiram a ordem de Josué. Josué fala para eles: ó, vocês vão ficar quietinhos, nem um pio, vocês vão andar 7 dias em torno das muralhas de Jericó, não quero que vocês falem nada. Eu fico imaginando uma pessoa olhando para outra, falando: gente, pensando, ou talvez conversando em libras, porque não podia falar, mas pensando: Josué está maluco da cabeça, a gente tem que conquistar essa cidade, ele está falando só para a gente ficar andando em volta dela sem falar nada, e outra coisa por 7 dias. Eu fico imaginando os sentinelas por cima daquelas muralhas de Jericó, olhando bem aquele povo andando lá quietinho, deve ter pensado: gente, que povo maluco esse, que esse aí que é o Deus de Israel, mandou eles fazer isso, é desse jeito, é assim que funciona. Quanta tolice, irmão, quanta tolice às vezes seguir o que Deus coloca no nosso coração. Quanta tolice às vezes nós seguimos aquilo que Deus coloca no nosso coração. Pedro precisou aprender que seguir a Deus quer dizer estar preparado para aceitar o fato de que, conforme você segue a instrução clara de Deus,
conforme você vai seguindo aquilo que Deus colocou no seu coração, irmão, você vai se deparar com pessoas ao redor de você que vão começar a te questionar. Você vai se deparar com pessoas ao teu redor que vão começar a questionar você, que vão começar a perguntar para você: o que você está arrumando? Acorda para a vida, o que você está arrumando? Está maluco? Não tem jeito, o que você está fazendo? A instrução clara de Deus, aqueles que estão ao teu redor às vezes não vão entender o juízo de Deus. As pessoas vão questionar suas decisões, e você não pode evitar isso. A minha esposa, houve uma época, pois Deus, ela sentiu no coração dela o desejo de ir para São Paulo fazer um curso de comissária de bordo. Ela foi, fez o curso, e nisso que ela foi lá fazer o curso, Deus me incomodou para começar a ligar para ela todo dia para perguntar como é que ela estava, né? É um impulso de Deus no coração da gente, de todo dia ligar para ela. E a coisa de orelhão, cartão de orelhão, né? Então às vezes, aí você estava só escutando assim, ó, eu falei: gente, está acabando o cartão, não é possível. E aquilo, comecei a ter uma pilha de cartão lá em casa, porque todo dia eu tinha que ligar. Falei: e aí, como é que você está? Tal, tudo bem aí, seu curso? Vai acabar logo, não vai? Aquela conversa, né? E aí o curso dela terminou. Ela havia arrumado dinheiro emprestado para fazer esse curso. O sonho dela era ser comissária de bordo. Terminou o curso. E quando ela terminou o curso, um dia a gente estava conversando, um desses dias que eu liguei para perguntar como é que ela estava, a gente estava conversando e ela falou: eu vou embora, eu vou voltar para Varginha. Eu falei: por quê? Que isso? Não volta não. E ela falou: não, eu vou voltar. E nisso uma pessoa muito chegada dela falou assim: por que você vai voltar? Tudo que você queria era fazer esse curso. E ela falou: olha, eu vou voltar porque eu sei que Deus colocou um homem de Deus na minha vida, e eu não sei quando ou se isso vai acontecer de novo. Eu vou voltar. E essas vozes começaram a falar para ela assim: mas você está pensando no pastor? O pastor não tem onde cair morto, vocês vão morrer de fome. E ela falou: eu vou voltar. E ela voltou. Já vão para 16 anos que nós estamos casados. Ela voltou, nós namoramos 1 ano, noivamos e casamos com 6 meses. E às vezes, o que Deus quer dizer para você hoje, que existem certas coisas que você não vai conseguir evitar, e uma delas, você não pode querer que todas as pessoas entendam o que Deus falou para você, o que Deus colocou no teu coração. Às vezes as pessoas mais chegadas, às vezes as pessoas de casa não vão entender. Às vezes elas não vão saber que é Deus orientando você, é Deus guiando você, é Deus dizendo para você, e você vai ter que aprender a lidar com isso. Quando você escolhe seguir a Jesus, quando você resolve seguir o que Ele tem para a tua vida, aquelas pessoas que estão ao teu redor vão pensar que não faz sentido. Deus às vezes me incomoda com algumas coisas no meio da pregação, não está aqui na pregação, mas Deus me incomoda. E às vezes quando Ele me incomoda, algumas coisas eu seguro aqui, eu peço para um dia falar, mas outras coisas eu não seguro. E uma das coisas que eu não vou segurar hoje, eu vou te falar o que é. Deixa eu escolher um jeito de falar para não traumatizar você. Às vezes, Deus resolve que chegou o momento de preparar alguém para a sua vida. Ele resolve. Ele diz: olha, chegou o momento. E aí as coisas começam a acontecer, começam a fluir. E um dia alguém chega para você e fala assim: me desculpa a franqueza, mas eu tenho que ser franco. Pô, o que você vai fazer? Nossa, rapaz do céu, já passou na mão de todo mundo. Não é possível que você vai pegar. Não acredito. Já passou na mão de um monte de gente. Você vai pegar logo ela. Não, tanta gente por aí. Você é um cara tão gente boa. Esse é o momento que só você sabe o que Deus está pondo no seu coração. Só você sabe, irmão. Se não fosse assim, Deus nunca tiraria uma prostituta
da zona de prostituição. E muitas vezes ele usa um homem para fazer isso. E eu já vi exemplos e mais exemplos de prostitutas que deixaram a prostituição, assumiram um relacionamento, e são exemplos das mulheres mais fiéis que eu já conheci. Mas eu fico me colocando no lugar desse homem, que ouviu de um monte de gente falando: nossa, você está maluco, nossa, você não vai ter paz, você não vai ter sossego, imagina você andar na rua, imagina aquilo, imagina isso. Deus me incomodou para falar isso. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes o que a gente precisa aprender é que quando Deus colocar algo no nosso coração, muitas pessoas vão pensar que é bobagem, vão pensar que você está ficando maluco, está ficando fanático, que não é por aí. Tudo porque em um certo momento da sua vida você tomou uma decisão importante da sua vida. Você resolveu se importar muito mais com o que Deus pensa de você do que com o que as pessoas pensam de você. É aquele momento da sua vida que você resolveu dizer assim: eu vou viver para Deus, eu vou fazer o que Deus pôs no meu coração. E você precisa tomar a decisão: ou se preocupa com o que Deus pensa de você, ou se preocupa com o que as pessoas pensam de você. Para seguir a Jesus, irmão, para seguir a Jesus na direção que Ele tem para a sua vida, você vai precisar lutar com uma segunda coisa que Ele quer que a gente aprenda. Aprenda a deixar a tua reputação nas mãos de Jesus. Aprenda a deixar a sua reputação nas mãos de Jesus. Às vezes a gente sofre quando se trata de seguir a Jesus, irmão. Ele começa a nos dizer as primeiras coisas como elas são. E primeiro a gente toma a decisão de dizer: Deus, eu vou escolher o Senhor, escolher o que o Senhor tem para mim. Eu sei que meu coração quer outra coisa, eu quero fazer outra direção, mas eu vou escolher o que o Senhor tem para mim. Eu sei que essa estrada talvez não é a estrada que eu queria, não é a estrada que eu sonhei, mas é a estrada que o Senhor está preparando para mim. Mas agora também eu tenho que tomar uma decisão, independente do que as pessoas vão falar, eu vou deixar a minha reputação nas tuas mãos. O que me interessa é o que o Senhor pensa de mim, não o que as pessoas vão pensar de mim. A pergunta natural que você precisa se acostumar a ouvir: por que agora? Por que você resolveu mudar agora? Por que você resolveu fazer isso agora? Por que você resolveu assumir isso agora? Por que você resolveu mudar isso na tua vida agora? Por que você quer fazer isso logo agora? Você vai ouvir isso demais, irmão. Toda vez que você tomar uma decisão, você tem que se preparar para que pessoas comecem a te confrontar de por que você está fazendo isso agora. Por que nesse momento? E às vezes a gente não entende, porque nem sempre a gente vai poder explicar. Eu encontro com amigos meus que trabalharam comigo no serviço público, já se aposentaram. E às vezes encontram comigo na rua, falei: aí, Hildes, beleza? Como é que está a aposentadoria, cara? Já saiu? Eu falo: que aposentadoria? Não tem aposentadoria não. Um dia eu tomei a decisão de ser pastor numa igreja. E eu lembro que um dia eu falei isso para uma pessoa, e ela falou assim, ela começou a rir, e falou assim: você sempre foi esperto, hein, Hildes? Você sempre foi esperto, hein? Agora você vai ficar rico. Eu não sabia se eu ria ou chorava, irmão. Agora você vai ficar rico. Todo pastor que eu conheço, ricaço. Você vai fazer umas campanhas na sua igreja, você é esperto demais. Às vezes, você nunca vai conseguir explicar para as pessoas o que Deus pôs no teu coração. E por que Ele pôs no seu coração. E a gente às vezes não entende isso, irmão. Às vezes vão te chamar de louco, sim, de maluco. Quando aqueles pescadores fizeram o que Jesus mandou, eles pescaram uma quantidade enorme de peixes. As suas redes estavam quase se rasgando. O barco quase afundando, tiveram que chamar mais barcos que estavam ali. E à medida que esses barcos iam puxando as suas redes, iam se enchendo de peixe, dos barcos quase afundando todos eles. Não estavam suportando o peso daquela pescaria. E ali eles ficaram. Trabalharam, se alegraram. Pedro, ele está doidinho com tudo aquilo que está acontecendo, irmão. Pedro está maluquinho com tudo aquilo que está acontecendo, é peixe demais, eu nunca vi uma coisa dessa, o que é isso? E ele não sabia o que fazer, e de repente, Pedro cai de joelhos diante de Jesus.
Ele cai de joelhos diante de Jesus e fala: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Algo mudou dentro desse Pedro, algo aconteceu nesse momento na vida de Pedro. Pedro não olhou mais para os peixes, Pedro não olhou mais para a rede. Pedro entendeu que havia ali algo sobrenatural acontecendo, os peixes não importavam mais, a pescaria não importava mais. Ele falou: gente, tem alguma coisa diferente, tem esse ser, esse homem que está diante de mim, ele é divino. E aí, irmão, eu fico imaginando o que aconteceu na mente e no coração de Pedro, para que ele agisse assim. Até mesmo a linguagem de Pedro mudou. Logo no início da passagem nós lemos, Pedro chama Jesus de mestre. Era um professor, estava no início ali do ministério, um cara que ensinava as escrituras. Mas agora Jesus chega e Pedro chama Jesus de Senhor. Agora já não é mais mestre, é Senhor. Agora acontece uma submissão, porque tudo mudou, irmão. E deixa eu dizer para você, Deus aqui está preparando o coração de alguém. Tudo mudou. As prioridades agora mudaram. Quando ele consegue realmente entender como Deus quer se revelar, a sua vida começa a ser reorientada, a sua mente, o seu coração começa também a ser reorientado. Tudo começa a parecer um pouco diferente, os alvos da vida, as prioridades da vida, os objetivos da vida começam a parecer diferente. Porque sabe, irmão, eu tenho certeza que Pedro, um pescador profissional, talvez ele sonhasse e tivesse um grande sonho na vida, de fazer a maior pescaria do mundo. Ou talvez pescasse o maior peixe do mundo. Todos nós aqui temos algumas coisas que a gente deseja muito, achando que isso irá nos fazer felizes. Coisas que a gente ora pedindo a Deus, porque talvez essas coisas nos façam felizes. Você pensou que algumas coisas iriam fazer você feliz? Havia coisas em que você pensou que iriam te trazer alegria. Para Pedro, aquele sonho da maior pescaria da sua vida aconteceu. Ele fez a maior pescaria do mundo, a maior pescaria da sua vida. Ele fez essa pescaria. Mas naquele momento que aquilo acontece, Pedro estava conseguindo o que ele queria. Talvez você esteja conseguindo o emprego que você quer. Talvez você tenha conseguido finalmente inaugurar o empreendimento que você sempre sonhou. Talvez você esteja conseguindo um bom retorno financeiro para pagar suas dívidas, ou algo assim que você acha que vai te fazer feliz. A verdade, irmão, a verdade que você vai descobrir é que todos nós temos os nossos sonhos. Batalharemos, vamos trabalhar, vamos correr atrás e vamos conseguir, e vamos realizar. E quando nós conseguimos e realizarmos, nós vamos descobrir que a nossa felicidade ainda não é completa. Nós vamos descobrir que a gente sempre vai estar procurando atrás de alguma coisa que nos traga felicidade, que preencha a nossa alma. A verdade é que Jesus está em todos os momentos tentando nos mostrar que Ele é quem realmente pode te fazer totalmente feliz. Que Ele é o único que pode preencher a tua alma. Ele é o único que pode dizer para você: agora você é feliz. Ele é a coisa que você precisa mais profundamente na tua vida. Você precisa muito mais dele do que do teu sonho. E Pedro entendeu isso. Pedro conseguiu realizar o seu sonho, a maior pescaria do mundo. E Pedro falou: gente, eu fiz a maior pescaria do mundo, mas por que eu não estou tão feliz quando eu pensava, como eu pensava que eu estaria? Por que eu não estou tão feliz como eu pensava que eu estaria? Ele cai de joelhos, porque ele começa a entender isso. Que às vezes a gente corre tanto atrás de algo que a gente acha que nos vai fazer felizes, que a gente consegue, mas não é totalmente feliz. Ainda falta alguma coisa. Jesus dá a Pedro o que ele pensava que queria. Jesus concedeu o desejo de Pedro, a maior pescaria do mundo. E em seguida ele dá a Pedro a revelação de si mesmo, para dizer: Pedro, o que você realmente precisa, Pedro, não é da maior pescaria do mundo. A coisa que você mais precisa sou eu, Pedro. O que você mais precisa não é o melhor empreendimento do mundo. O que você precisa sou eu, Pedro. A coisa que você mais precisa não é essa pessoa que você tanto sonha. A coisa que você mais precisa sou eu, Pedro. E tudo muda a partir daí. A partir do momento em que você resolve, a partir do momento que você toma a decisão de seguir aqueles momentos de Deus na vida, momentos que são desafiadores, irmão,
Momento que você vai precisar realmente abrir o teu coração para Deus. A obediência é a única coisa que convida à presença mais profunda de Deus na sua vida. A obediência sempre abre a porta do coração para Jesus poder entrar. A obediência também possibilita expandir o seu horizonte, seu entendimento da vida, o entendimento de você, dos seus dias, do plano de Deus para você. Quando Pedro entende isso, a vida de Pedro se expande. Porque ele tem que ouvir Jesus dizendo: Pedro, não tenha medo, Pedro. De agora em diante, você será pescador de homens. A tua vida vai ser muito, mas muito mais significativa do que pescar peixes. Você será pescador de homens daqui em diante. E quando eles trouxeram seus barcos para a terra, a Bíblia diz que deixaram tudo ali e seguiram Jesus. Todos nós, irmão, todos nós que estamos aqui, nós sentamos, sonhamos com uma vida que importa, uma vida que faça sentido. Sonhamos com uma vida que a gente olha e fala: poxa vida, a vida não pode ser só trabalhar, pagar as contas. A vida não pode ser só essa correria do dia a dia. A vida não pode ser só isso. A gente para e fala: gente, não pode, tem que ter alguma coisa a mais. Não é possível que eu vou passar todos os meus dias nessa terra, correndo atrás de dinheiro, pagando conta, ficando estressado. Será que é só isso que eu tenho que fazer? A gente pensa nesse algo que nos desperta, e lá no fundo a gente sabe que Deus tem um projeto de vida muito maior para mim e para você, para que a minha vida faça sentido, a sua vida faça sentido. Sabe por quê, irmão? Porque a minha vida e a sua precisa ser maior do que nós. A minha vida e a sua precisa ser muito maior do que o número de dias que nós vamos ficar aqui. Quando nós formos, a nossa vida permanece. Quando nós formos, a nossa vida fica. A nossa vida fala com pessoas, a nossa vida é semente que inspira pessoas. Até hoje você lê biografias, você lê livros, histórias de pessoas que já se foram. Mas são pessoas que influenciam você, que inspiram você, são pessoas que mexem com você. A vida delas foi muito maior do que elas. E é isso que Deus hoje está dizendo para mim e para você. Não interessa se você tem muito recurso financeiro, se tem pouco recurso financeiro. Não interessa se você é bem sucedido na vida, se você se considera um fracassado. Deus está dizendo: a tua vida precisa e vai ser muito maior que você. Eu contei uma vez aqui, eu sempre gosto de repetir algumas coisas. Um dia eu estava andando no centro da cidade, eu estava de carro andando no centro da cidade, e eu vi um catador de sucata com um carrinho. E a hora que eu passei perto, dentro do carrinho, estava o filhinho dele, que provavelmente devia ter uns 4 ou 5 aninhos, dentro do carrinho de sucata. E às vezes eu ando pela rua, irmão, você vai ver o nosso pastor, o pastor às vezes está andando e Deus, ele fala muita coisa. E aí eu olhei aquele menino ali, olhei aquela criança, e imediatamente eu comecei a pensar, e falei: qualquer pessoa que passar por aqui, eu falo: nossa, que pai desnaturado, carregar um filho nesse carrinho, debaixo de um sol desse, essa criança vai ficar traumatizada pro resto da vida, saber que o pai fazia isso. E aí, na mesma hora, Deus vem e fala comigo: esse filho nunca esquecerá que esses foram os melhores momentos da vida dele. Os momentos que ele estava nesse carrinho de sucata, rindo com o pai dele. Os momentos em que ele viu o pai dele trabalhando, se esforçando, rindo, brincando, levando. Eu falei: essa criança nunca mais, esse pai vai morrer um dia, mas a vida desse pai nunca vai sair do coração do seu filho. A vida não se mede pelo que se tem. Uma vida não se mede pelo que se conquista. Uma vida se mede pela quantidade de vida que você deixa. Hoje Deus trouxe você aqui para dizer isso para você, que Ele tem uma direção para você. Ele sabe que você quer ser feliz. Ele sabe que tem algo no seu coração que diz que a vida precisa ser maior do que isso, que não pode ser só dessa maneira, não pode ser só essa rotina do dia a dia. Não é possível que é só isso. Eu falei de uma das pregações aqui também, eu citei um aconselhamento que um dia eu fiz para o Erlon, onde eu falava que Deus às vezes sempre escolhe um filho. Tem um filho que parece que não vai para frente na vida. É aquele filho que
Um foi, deslanchou, foi para fora e tal, e já está fazendo, mas um ficou. Parece que Deus escolhe um para ficar perto da mãe. Um fica. Ele não consegue ir para outra cidade, as portas não abrem. Você olha e está sempre ali, ganhando no empreguinho, ganhando bem menos que os outros irmãos. E eu acho que eu não lembro um dia que eu falei isso para ele. Eu falei, ai, se Deus não fizesse assim. Quantos que Deus escolhe para ser os únicos que vão cuidar, que vão estar perto da sua mãe ou do seu pai na velhice? É o que ficou. É o que não foi para frente na vida. É aquele que ficou. É aquele que um dia, se tiver a oportunidade, eu acompanhei a minha mãe até quase os últimos momentos dela. É aquele dia que, se você tiver a oportunidade, você vai ouvir uma mãe ou um pai dizer para você: você é o melhor filho ou a melhor filha que Deus poderia ter me dado. Fracassado na vida, não tão bem sucedido quanto seus irmãos, é o único que ficou, mas é o melhor filho ou a melhor filha que Deus poderia ter dado para o seu pai ou a sua mãe. Pedro experimentou isso, irmão. Imagina o quanto a vida de Pedro poderia ter sido diferente naquele momento que Jesus disse: volta para as águas profundas. Se Pedro tivesse resistido e tivesse falado: sem chance, não dá, eu tenho experiência, não vai dar, eu não vou. A Bíblia não registraria as palavras de Jesus dizendo: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Hoje, Deus te trouxe aqui para dizer para você que pequenos atos de obediência, que começam a dirigir a tua vida no sentido do plano que Deus tem, vai mudar a sua história e vai mudar a história das pessoas que você ama. Deus te trouxe aqui para dizer isso para você. Às vezes, a direção de Deus vai totalmente ao contrário do que a gente queria na vida. Vamos colocar de pé, nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus.